Mais um episódio aqui do nosso podcast Carreira e Negócio. E hoje a gente está num local diferente, num evento. A gente arrumou um espaço aqui, eu consegui aqui um espaço com o Romani. Romani, cara, muito obrigado aqui pela sua presença, cara. Muito obrigado, Jorge. Prazer estar com vocês. E falando aqui de carreira e negócio, vamos começar com o negócio. O que você faz? Qual é o seu negócio? Hoje eu tenho uma plataforma de educação na área da psicologia, então eu ajudo quem deseja aprender psicologia de forma descomplicada, de forma simples. Basicamente, tudo que tem dentro de uma universidade de psicologia, eu peguei essas disciplinas e coloquei dentro de cursos livres para que a pessoa pudesse aprender de forma simples. Isso ajuda tanto quem é psicólogo poder entender de forma descomplicada as disciplinas da psicologia, como quem não é psicólogo, mas quem sabe deseja atuar como psicoterapeuta, aprender sobre diferentes áreas da psicologia, tem essa plataforma e tem um software para indicar terapeutas e psicólogos para quem deseja passar pelo processo psicoterapêutico. Esse é meu principal braço de negócio hoje. Então, se a pessoa é interessada em psicologia, ou porque é estudante, ou porque ou se formou e quer aprender alguma coisa específica, ou se é curioso, aí tem essa plataforma, é isso? Isso. E também é interessante isso, porque para atuar como terapeuta ou psicoterapeuta não é necessário ser psicólogo, só que é necessário estudar e aprender psicologia. E tem pessoas que vão para se profissionalizar e tem aquelas pessoas que já são dessa área e desejam se especializar ainda mais na parte de educação. E tem outro braço que é a parte de quem busca pelo atendimento, passar por sessões de psicoterapia. Entendi. E quantas pessoas já passaram pela plataforma? Já passaram mais de 30 mil alunos. Uau, 30 mil? 30 mil alunos. Se for contar dos gratuitos, são centenas de milhares de alunos, agora que pagantes, mais de 30 mil pessoas. E hoje tem, em média, 4 mil assinantes ativos. E um assinante que entra na tua plataforma fica quanto tempo? Como é que é essa jornada? No geral, o que eu gosto de dizer é que quem está pronto já morreu. A plataforma ela é feita para que, de preferência, a pessoa fique para o resto da vida. E é interessante pensar isso porque uma pessoa que está começando, ela pensa, não, eu vou comprar com a ideia talvez de curso ou do estudo tradicional e quando eu terminar os estudos, eu vou sair. Só que eu não gosto muito dessa ideia. Eu gosto de dizer que os melhores profissionais têm que estudar para o resto da vida. Uhum. E agora, falando em números, é uma questão. A questão do que eu acredito que deveria ser é que a pessoa deveria continuar para o resto da vida. Só que na prática, o que eu percebo? É comum que o churn no primeiro ano seja bem maior e depois as pessoas que tendem a continuar tendem a renovar mais vezes porque começam a entender essa mentalidade. O que eu percebo as pessoas entram mais pelo conteúdo, buscando, eu quero aprender terapia cognitivo-comportamental, quero aprender psicanálise, quero aprender hipnoterapia, mas o que faz elas continuarem é a comunidade e essa mentalidade de evolução permanente. E quais são os temas mais procurados? Olha, tem diferentes temas, mas vou colocar os mais populares. Eu dou as aulas muito de hipnoterapia, então tem muita gente que vem por esse tema por eu ser um dos professores, mas eu vejo que o tema que talvez seja mais comum é a psicanálise, por ser mais conhecida, e curiosamente, terapia cognitiva comportamental, que é muito falada no mundo da psicologia também, mas curiosamente, vou colocar aqui, aí vira até um tema polêmico, porque quando se fala de psicanálise, ela tem menos evidências empíricas, falando cientificamente, do que, por exemplo, a terapia cognitiva comportamental. Mas é algo que está mais consolidado dentro do mundo da psicologia. Então, essas são as disciplinas que geralmente mais chamam a atenção. É bem técnico, né? Bem técnico. Agora fazer um pouco aqui o advogado do diabo, né? Por que eu entraria na plataforma se eu posso fazer, sei lá, um curso de psicologia à distância, alguma coisa do gênero? Qual é o diferencial? Vamos lá. Principais diferenciais. Porque tem a questão do suporte. Então, imaginando que tem supervisão clínica todos os meses, tem atendimento via WhatsApp, onde você pode interagir, tirar dúvidas que uma universidade não proporciona no mesmo nível técnico. Enquanto que eu vou lá, tenho o professor, e uma coisa que a gente buscou construir é que eu acredito que cada vez mais a educação tradicional vai se modificar, porque o conhecimento é commodity. Tudo ali que é passado dentro de uma universidade, você procurar no Google, a maior parte das coisas você consegue encontrar. E não é por acaso, tem as pessoas que pensam até na ideia, nossa, mas aí tem que ser o ensino tradicional, tem que ser 5 anos dentro de uma universidade de psicologia. Inclusive, psicologia não tem a distância, isso é importante. É importante.
importante lembrar, mas passar 5 anos dentro de uma universidade, e aí por isso eu estou credenciado e capacitado para atuar. Essa é uma ilusão, a maior parte das vezes, porque a pessoa vai ter algum conhecimento técnico. Para quem passou por uma faculdade assim, sabe disso, você começa a entender de um pouquinho de cada coisa, mas sem se aprofundar. E aí você começa a ter a noção real que você vai ter que estudar o resto da vida mesmo. A diferença dessa plataforma é que são exemplos muito mais práticos e reais. Vou dar um exemplo simples. Lá tem exemplos de atendimentos reais com pacientes. Gravados. Pessoas que estavam passando por depressão, síndrome do pânico, fobias, diferentes questões, e o exemplo de atendimento real do que acontece dentro de uma sessão psicoterapêutica de alto nível. E de forma que aquilo depois eu faço react, tudo destrinchado passo a passo, tem a supervisão clínica, isso é um grande diferencial. Eu fiz faculdade de psicologia, na faculdade não existe essa exemplificação de ver pessoas de alto nível fazendo atendimento e a explicação, peraí, eu fiz isso por causa disso ou daquilo, mas tem muita teoria. Não é desmerecendo a faculdade foi importante para mim, mas é uma possibilidade de dar acesso a conhecimento de valor para quem pode querer e gostar dessa área, e da mesma forma, eu acredito que isso vale para diferentes mercados. Se for parar para pensar, mundo dos negócios, tem pessoas que podem falar assim, nossa, mas tempo não necessariamente é um indicador que a pessoa vai ter sucesso, ou que ela se tornou um profissional incrível. Tem pessoas que talvez estejam empreendendo há 20 anos e com dificuldade de sobreviver. E tem pessoas que podem ter começado o negócio há 1, 2 anos e ter bons resultados. Então, o que eu busco promover não é só a questão do ensino terapêutico, mas eu gosto de trazer um pouco dessa mentalidade de negócio. Porque é tão interessante isso, porque quando se pensa em modelo de negócio, a pessoa pode até entrar pensando, eu vou aprender as técnicas da psicologia, eu vou ser um psicoterapeuta e eu vou atender profissionalmente. Esse é o primeiro nível, porque em pouco tempo, a pessoa que começa a desenvolver uma mentalidade um pouco mais empreendedora, começa a pensar, opa, eu posso escalar, posso fazer grupos, posso fazer mentorias, posso dar treinamentos, sair da ideia só de 1 a 1 e quem sabe até pensar, opa, por que não? Eu não posso contratar outros terapeutas, psicólogos, médicos, nutricionistas, o que for, e pagar a hora de atendimento dessa pessoa e sabendo vender e sabendo construir um modelo de negócio interessante, poder escalar esse negócio de forma, inclusive, que a pessoa não precise nem ser da área da saúde para ter um negócio na área da saúde. E eu falo também dessas outras questões dentro da plataforma. Então, às vezes a pessoa entra por um ponto mais técnico e depois descobre que tem um mundo de gestão que ele nem sabia que existia, que complementa e agrega valor no negócio. Exatamente, mas geralmente quando a pessoa entra, ela não tem essa consciência. Então eu nem posso ficar falando tanto dessa outra parte na hora que ela está entrando, porque na cabeça dela isso não faz sentido. Mas depois, no mundo real, é o exemplo da faculdade. A pessoa chega, ela entra na faculdade de psicologia, ela não sabe que ela tem que aprender a captar clientes. E não só na de psicologia, como qualquer outra área. E depois, quando ela se forma, ela percebe que ela não tem a menor ideia de como montar uma clínica, de como fazer os clientes virem até ela, de como trabalhar o sucesso do paciente, o Customer CS e tudo mais, que são uma visão de negócio que não é ensinada na faculdade e que eu busco também trazer para dentro da plataforma. Então você basicamente vende, né? Vende aquilo que a pessoa quer e entrega o que ela precisa e não sabia que precisava, né? Exatamente. Isso aí é um ponto importante, porque não adianta. E isso é aquele negócio, né? São níveis de consciências. A pessoa que às vezes não sabe que tem um problema, a pessoa que sabe que tem um problema, mas não está procurando ajuda ainda, mas sabe que tem um problema, a ajuda precisa aparecer na frente dela, e tem aquela pessoa que já tem a consciência que, nossa, é isso que eu quero, é aquilo que eu busco, e é um número muito menor de pessoas. E para abrir o funil, e aí tem as mentorias também, que geralmente a pessoa entra na plataforma, se torna assinante, a pessoa que quer ir mais para esse mundo de negócio acaba entrando em outros programas meus para ter um acompanhamento mais próximo para essa visão de negócios. Ô, Mani, agora falando um pouquinho de carreira, né? Assim, o que você faz é bem específico e não tem muita gente que faz algo similar e tudo mais. Como que foi assim, que você deu um clique, percebeu que tinha esse mercado? Como que você chegou, né, para montar o Instituto Romani, todo esse programa? Qual foi essa jornada? Vamos lá.
o nosso ambiente, e aí falando de pesquisa científica mesmo, nosso ambiente é um dos principais fatores sobre os resultados que nós vamos ter na nossa vida. A questão é que a gente negligencia muito isso. Se esquece de cuidar do ambiente. Inclusive, por isso a gente está aqui num grupo de alto nível de empresários, porque isso muda o nosso ambiente. Então, colocando o meu ambiente, a minha irmã fez faculdade de psicologia, eu estava fazendo a faculdade de administração antes. Aí ela falou, Romário, vamos para psicologia, eu larguei a administração e fui fazer psicologia. Talvez esse foi o meu pai, eu vi ele saindo de uma situação de ser boia fria na fazenda, trabalhador rural, até se tornar um empresário de agronegócio com 200 colaboradores. Então eu vi isso acontecendo na minha frente. Então eu tive como referência, isso faz toda a diferença. E ali dentro do mundo, dentro da faculdade, eu percebi que os professores, infelizmente, as experiências que eu tive foi a seguinte, o cara que tirava nota 10, estava indo bem, ou ele passava no concurso, ou ele virava professor. Na prática, o que eu vi acontecendo, infelizmente, era isso. Então era um modelo injustiçado, porque o que era prometido, tire nota 10, você vai ter sucesso. E na prática não era isso que acontecia. E era quase que uma ilusão. Eu ouvia isso de professor. Ah, mas se você não está estudando essa matéria, o que você quer da vida? É como se, eu não aprendi logaritmo, eu não aprendi lisossomos, cromossomos, ou o que você quer da vida? Só que tem um monte de coisas que a gente não usa no dia a dia, na prática, e que está lá sendo estudado, seja na escola, na universidade. E eu comecei a questionar esse modelo até... Isso fazendo a parte de psicologia, né? Isso fazendo a parte da psicologia. Antes de me formar, e aí eu descobri que para poder atuar como psicoterapeuta, para atuar como terapeuta, não é necessário ser psicólogo. E aí é um termo interessante porque existe muito essa confusão. O que é a diferença? Vamos lá. Essa é uma coisa que as pessoas confundem muito. Fala assim, você está precisando de um psiquiatra quando a pessoa está precisando de um psicólogo. Ou está precisando de um terapeuta, um psicanalista. Porque esse é um tema que muita gente confunde. Entrar rapidinho. O psiquiatra é um médico que estudou medicina, depois se especializou em psiquiatria, ele receita medicamento. Ele não tem conhecimento, a não ser que ele tenha feito cursos por fora. Se for só da faculdade, ele não tem conhecimento profundo na área de psicologia e comportamento humano. Ele vai ter que fazer outros cursos para aprender isso. Inclusive, tem psiquiatras dentro da plataforma, e eu super recomendo que faça. E aí, segundo, tem o psicólogo, que ele fez uma faculdade de psicologia para se aprofundar na área comportamental e psicológica. E enquanto um pode receitar medicamentos, o outro não. O outro vai trabalhar mais com emoções, comportamentos. Mas ele vê todas as técnicas, né? Aprende toda a parte da psicologia mesmo, né? O psiquiatra não. Não, psicólogo, né? Sim. E o terceiro, o psicoterapeuta, o terapeuta é aquele profissional que fez cursos livres ou é autodidata que pode começar a atender. A questão é, ele não faz psicodiagnósticos. Enquanto um psicólogo pode fazer um laudo falando que você tem uma depressão, um transtorno de ansiedade, um TAG, o terapeuta não. O terapeuta ele não trabalha com diagnóstico. Você chegou aqui, o meu objetivo, o terapeuta ele não tem que entender se você está com depressão ou não, necessariamente. Ele tem que... Qual a história dele? Como era o relacionamento com os pais? O que ele está comendo? Como está o sono dele? Ele vai trazer de acordo com a demanda e ajudar como se fosse um assistente de comportamento e emoções. E o psicoterapeuta, ele olha para o ser humano. Então, ele olha perguntando qual que é o seu nome, me fala como que era a sua relação, como que é a sua relação com seus filhos, com seu cônjuge, e assim por diante. A principal diferença, o psicólogo, ele fez uma graduação em psicologia e ele também pode fazer laudos psicológicos e diagnósticos. O terapeuta não. E aí, o que é o psicoterapeuta? É todo terapeuta que trabalha com a parte psicológica. Por exemplo, um fisioterapeuta pode ser um terapeuta e não ser um psicoterapeuta. O psicoterapeuta, se ele trabalha com a parte mental, ele pode ser chamado de psicoterapeuta. O psicólogo pode exercer a psicoterapia, mas hoje, nesse momento que a gente está gravando, não é exclusivo do psicólogo. E aí tem o psicanalista. O psicanalista é quem fez um curso de psicanálise. Então, existe essa confusão. Muita gente confunde. Ele é psicanalista como se ele fosse um psiquiatra. Não, o psicanalista ele pode ter feito um curso livre, sem ser psicólogo, e se tornar um psicanalista sem ser psicólogo ou psiquiatra, sem necessariamente uma graduação acadêmica, mas é um curso interessante. É só para trazer um pouquinho dessa diferença. Perfeito. Cara, quando eu comecei a perceber que não era necessário ter necessariamente concluído a faculdade para começar um negócio, eu falei, cara, eu vou começar. Comecei fazendo palestra gratuita,
comecei a fazer atendimento gratuito do jeito que dava, mas foi interessante que me deu um know-how legal e me deu uma noção de que antes de me formar, eu já estava conseguindo uma renda maior do que meus professores. Então, peraí, eu estava entendendo que meus professores, no geral, não sabiam vender, não sabiam modelo de negócio, não tinham entendido um monte de coisas que eu já tinha conseguido entender antes de formar. Porque não era só a parte técnica do atendimento. E aí eu fui, depois a intenção foi, eu tenho que compartilhar isso com mais gente. Porque eu via, por exemplo, em determinado momento, conseguindo uma receita, não era muito, mas na época era bem maior do que meus colegas de sala. E era o sonho dos meus colegas de sala um dia conseguir isso. Eu falei, cara, eu tenho que compartilhar isso com eles, deixa eu ensinar o que eu tô fazendo para ter esse resultado aqui. No início, a vontade que eu tive era de compartilhar de graça, de ajudar de graça. E depois eu fui, cara, não. A questão, né, de separar trabalho de caridade, de trabalho social. E aí eu comecei a montar o programa, fui ensinando, e aos poucos o Instituto Romani nasceu e foi se tornando o que se tornou. Mas qual foi o momento que deu esse clique, assim, que você decidiu montar? Vamos lá. Você falou que atendia de graça e tudo mais. Qual foi esse clique? Eu sempre gostei, eu acredito muito assim, nas pessoas e eu gosto essa questão de ajudar a transformar vidas. E quando chegou ali dentro da faculdade, eu via, nossa, fazendo trabalho em escolas carentes, trabalho social, eu perguntava sobre sonhos das pessoas, aquilo mexia muito comigo. E aí comecei os atendimentos. Eu pensei, caramba, se eu conseguir duplicar, porque eu vi que não dava sozinho. Chegava num ano, por máximo que eu desse palestra, tanto que eu desse conta, ali, se for todo final de semana, são 50 palestras, mais ou menos. Então, não dava sozinho, para dar o impacto que eu queria. E aí eu falei, eu tenho que duplicar isso. E eu comecei a ensinar para as outras pessoas poderem fazer. E aí começou comigo, dando aula. Em 2015 eu fundei o Instituto Romani, mas de forma muito... Eu já fazia antes. Eu comecei ali em 2012, só que sem empresa, sem CNPJ. Era atendendo o CPF, não tinha a noção empresarial. Em 2015 nasceu o CNPJ. E ali de forma muito amadora, os primeiros anos era eu como professor e tal. E aí depois, 2017, eu já começo... outras pessoas podem dar aula também. Quando o negócio começa a ganhar um pouco mais de escala... 2019 já estava andando o Brasil inteiro, dando treinamento pelo Brasil inteiro, veio a pandemia e a pandemia acelerou muito o crescimento na parte digital, que foi quando eu trouxe professores de diferentes lugares do Brasil e fui deixando a plataforma cada vez mais robusta e aprendi um monte de coisas nesse processo também. E que dica você daria, assim, um profissional liberal, né, que fez a faculdade, aprendeu a técnica específica, mas não teve contato com como é que é marketing, venda, gestão, né? O que você dá de dica assim, para quem está começando agora? A primeira coisa é ter humildade intelectual, porque às vezes eu vejo muito profissional que fez uma faculdade menosprezando quem não fez porque não fez. E achar que a outra pessoa é menor, que ele não pode aprender com o outro. Essa soberba, eu acredito que impede muito essa pessoa de crescer. Tem gente com doutorado falar, mas eu vou aprender com aquele outro. Continua sem resultado. Quem está assistindo aí, tem certeza que você tem alguém que tá nos assistindo, que talvez tenha mestrado, doutorado, tem um resultado acadêmico relevante, mas não consegue fazer seus projetos dar certo. Então, tirar um pouco dessa arrogância, dessa soberba, ter mais humildade de entender que a gente pode aprender com os outros. E isso eu acredito ser muito relevante. Entender que aprender a questão técnica, e isso que eu vou falar é uma chave que não é tão simples de virar, mas aprender a questão técnica é uma commodity. Como assim? Por quê? Você pode contratar alguém que aprenda essa questão técnica. Então, imaginando, eu quero ter um negócio de psicologia. Você pode contratar psicólogos, eu quero ter um negócio na área médica, contratar médicos, inclusive, e fazer essas... eu vou montar um tratamento para depressão. Não precisa nem ser você. Você contrata alguém, essa pessoa monta o método do tratamento, coloca um médico, um nutricionista, um psicólogo, pessoas para atender e você tem um negócio nessa área sem necessariamente entender
da psicologia em si, mas entendendo de negócio. E aí é um outro ponto, que é ter essa humildade para aprender esse mundo dos negócios, aprender vendas, entender que, eu não gosto de vendas. Existe um mito enorme em relação a vendas. É como se vendas fosse, tem que falar muito, eu tenho que ser persuasivo. Não, inclusive tem gente que vende muito sem ser extrovertido, sem ser muito persuasivo. Mas porque consegue pensar em resolver de fato um problema que o cliente tem e conseguir se importar com aquela pessoa. E essa questão, eu sei resolver, eu sei me importar e eu sei apresentar esse negócio de uma forma que a pessoa tem interesse. E não porque eu sou persuasivo, é porque eu sei ouvir. É porque, olha, qual o problema que você tem? Eu tenho esse problema. Como você vai se sentir se você resolver esse problema? Como você vai se sentir se você não resolver esse problema? Eu não tenho que empurrar o produto. Inclusive, se a pessoa fala, não tem interesse, ótimo. Eu até falo para o meu time comercial, não perde tempo com quem você vê que não é o cliente ideal. Começou a conversar com alguém, você viu que ele não tem interesse nessa área. Ótimo, agradece, manda um material gratuito e pronto. Eu não tenho que ficar convencendo aquela pessoa. Eu tenho uma brincadeira, essa eu aprendi com meu pai. Meu pai fala, não larga o filé para ir comer chuchu. Uma analogia, eu sou vegetariano, inclusive, mas o que quer dizer com isso é muito de, peraí, deixa eu ajudar quem quer ser ajudado, deixa gerar valor para quem vê valor no meu trabalho. Um erro muito comum de quem está começando nessa área como autônomo, às vezes querer, sabe, eu queria ajudar o mundo, mas se esquecer de cuidar de si mesmo, de valorizar o próprio trabalho, de entender que tem pessoas ali que precisam do seu trabalho e aprender a fazer isso, entender minimamente de negócio. Não, muito bom. Então você está, acho que tentando resumir aqui, né? Primeiro ter humildade para aprender e depois aprender também que quem tem o cliente, né? Quem obtém o cliente é que domina esse ecossistema, né? Então, a pessoa pode ser excelente tecnicamente, mas se você tem todo o know-how para conseguir o cliente e tudo mais, você acaba dominando, né? E por isso que tem gente que acaba entrando para plano de saúde e tal, e assim, serve recebendo muito pouco pela sua hora, porque o cliente não é dele, né? O cliente é de outro, né? Um exemplo claro disso, tem vários, né? Mas vamos dar alguns aqui. Por exemplo, a faculdade funciona assim. O professor, ele tá lá dando aula, ele recebe hora-aula, e a faculdade talvez, só que ela tá no risco. A faculdade pode estar ganhando milhões ou tá levando prejuízo, mas o professor tá recebendo as horas-aulas dele, e nada de errado com isso, porque isso tem gente que tá com sonho de ser professor. E tudo bom, e não é todo mundo que quer ir para essa área também de negócio. Por quê? Quando fala assim, parece, nossa, é muito fácil. Não, tem um monte de desafio a aprender, vai ter, assim, você pode ter certeza que vai ter um monte de erros a serem superados. E aí ter a humildade que eu digo, tem que investir em mentoria ou consultoria ou alguém para tentar fazer sozinho, sem conversar com ninguém, sem ter a humildade. Nossa, é difícil demais, é pesado demais. Eu não vejo muito possível. E aí, outro ponto é esse. Cara, para construir algo realmente grande, não dá para fazer sozinho. Nunca vi empresa falando assim, olha, fechei o faturamento desse ano aqui, foi 100 milhões, e aí quantas pessoas você tem? Uma, né? Ou é só eu? Não existe. Hoje, pelo menos, não. Sei lá se com inteligência artificial daqui a alguns anos, mas hoje a gente precisa de pessoas. Então, aprender a lidar com pessoas, entender que eu posso... E aí, a gente estava até vendo sobre isso, né? Lucro uma empresa ter lucro é um trabalho social. E quando fala isso a primeira vez, pode incomodar algumas pessoas, principalmente quem tá, nossa, mas lucro é uma coisa muito egoísta. Mas imagina isso, quem tá assistindo. Se empresas no Brasil não dessem lucro e ficassem um ano só, nenhuma empresa brasileira desse lucro, o que aconteceria? Imagina o impacto. Restaurante, supermercado, filmagem, tudo. Não existe nada. Então percebe o quanto o lucro é um trabalho social também? Entender isso é muito disruptivo, principalmente para profissionais da saúde, porque é quase como se o profissional da saúde assim, vem com aquele ato de se querer servir, de se sentir, nossa, eu tenho que atender de graça, aquela pessoa que não tem como pagar. Como eu faço? Produzo conteúdo de graça na internet.
Hoje tem o meu canal, tem lá mais de 100 mil inscritos, tem muito conteúdo de graça. E que muitas vezes eu estou ensinando a mesma coisa que dentro de uma mentoria que a pessoa pagou 30 mil reais e estou passando o mesmo conteúdo. Qual que é a diferença? É que na mentoria de 30 mil a pessoa tende a aplicar mais. Ela tende a ter a curadoria porque eu falei aquele conteúdo específico para ela. E às vezes no conteúdo gratuito é como se fosse um cubo mágico desorganizado. Aí a pessoa tem que aprender a organizar aquilo. Investir economiza tempo. Mas eu não tenho como investir. Então tem conteúdo gratuito. Vai aprendendo a montar o cubo mágico. Tem como investir. Compra o cubo mágico montado, já facilita. Ou alguém que te ajude a montar o seu cubo mágico, isso facilita bastante. É que pior do que não ter informação nenhuma é ter um excesso de informação que você não sabe nem por onde caminhar, né? Nossa. E aí você acaba tendo a curadoria e o direcionamento ganha tempo, vai direto naquele ponto, né? Acelera o processo. E aí é importante demais saber, peraí, de quem eu estou tendo essa curadoria? Porque às vezes a pessoa que está me dando o conselho ou a indicação, essa pessoa não tem o resultado que eu gostaria. Um problema do sistema educacional muitas vezes é esse. Eu penso sobre isso. É desafiador até. Vamos colocar, imagina uma pessoa, sei lá, que está com 15 anos e essa pessoa montou um negócio, começou a fazer o negócio dar certo, começou a empreender e ela está dentro da escola pública onde tem um professor na sala de aula que talvez está sendo... O que ele ganha financeiramente, ele está sendo mais mal remunerado do que esse adolescente que talvez aprendeu, sei lá, montar um negócio de alguma coisa, vender essa coisa. Esse adolescente vai começar a questionar. Peraí, como que essa pessoa aqui vai me dizer que eu tenho que ir por esse caminho? E eu não estou dizendo que não tenha valor o que ela está passando, mas tem muito que nessa questão até da mentalidade mesmo, que é importante de quem eu estou ouvindo conselhos. Eu quero, sei lá, eu quero comprar uma Ferrari. No meu caso, sem nada a ver, eu estou só dando um exemplo, mas eu tenho que ouvir conselho de quem comprou uma Ferrari, de o que ele fez. Ou vamos colocar em outra área, nada a ver, mas vamos pegar aqui, eu quero exportar produtos para o exterior. Tem que conversar com alguém que exporta produtos para o exterior. Agora, eu conversar com alguém que nunca exportou e ele falar, não, isso aí é um péssimo negócio, ou isso é um excelente negócio, eu posso investir dinheiro e energia em uma coisa que vai dar prejuízo, ou eu posso estar perdendo uma grande oportunidade. Não, sensacional. Uma última pergunta aqui, a gente está estourando o tempo, mas como é que você avalia se os seus alunos estão tendo sucesso ou não, quando entra na plataforma? Como é que você mensura? Nossa, isso é muito bom. Por anos eu fiquei focado em NPS. A gente conseguiu um NPS de mais de 99% em algumas épocas, e isso é bem fora da curva. Só que eu descobri que não era isso que mais trazia resultado. Olha que louco, é uma coisa contra-intuitiva. Porque se você quem quiser entrar no Google agora, vai lá e digita Instituto Romani, Romani com 2 N's, vai ver ali mais de 1000 avaliações 5 estrelas. Só que, por contrapartida, eu penso, por que essa galera não renova? Eles estão me dando 5 estrelas, mas não renova. Então tem alguma coisa de errada. E aí eu comecei a entender. Um jogo de recorrência não é só um jogo de sucesso, de o cliente se sentir satisfeito. É um jogo também de dependência. Isso é louco. E comunidade. São duas coisas, dependência e comunidade. Como assim? Vou dar o exemplo do Facebook. O Facebook, eu posso odiar o serviço dele, mas eu tenho que continuar anunciando no Facebook, porque eu sou dependente para anunciar lá. Então, é louco isso. Eu posso dar uma nota de NPS para ele baixa e continuar colocando o meu dinheiro lá. Então, eu comecei a perceber isso, e aí o que a gente fez? A gente desenvolveu um software para ajudar esses terapeutas a poder cadastrar os pacientes e outras coisas, e receber indicações de atendimentos, e conseguir ter o prontuário eletrônico, a agenda. Isso gera valor e também faz, imagina isso, ele colocou lá o histórico de vários pacientes, ele fica mais dependente da plataforma. Então, esse é um ponto. Outro, onboarding. Onboarding, isso é essencial. E aí vem uma estratégia. No onboarding é possível pegar referidos e gerar vendas. Então, eu estou fazendo onboarding, estou ali ajudando o meu cliente a entender melhor, ele desenvolve melhor essa mentalidade, como o meu produto funciona, ele vê valor, ele se sente cuidado, fica muito feliz e, ao mesmo tempo, ali eu posso pedir indicação e referência para que ele me indique outras pessoas. Então, isso ajuda o meu negócio a crescer. E durante o ano inteiro,
O que eu faço? Tem newsletter que ele vai recebendo com pontos de contato. Eu percebo que, em média, 60 dias depois, ele fica propenso a comprar um outro produto. Nessa hora, tem o comercial para conversar com ele, agradecer. A gente manda carta na casa do cliente. Então, tem determinados marcos que ele consegue na plataforma, ele recebe uma carta na casa dele para perceber, nossa, eu estou me sentindo cuidado. E ele vai sentindo, tem um evento presencial. Isso tudo eu acredito que tem a ver com o sucesso do cliente. O evento presencial é uma forma de conexão, de comunidade, de construção de comunidade. Camisetas da plataforma, do movimento, que a pessoa se sente parte de uma tribo. Deixa de ser eu comprei cursos e passa a ser eu faço parte quase que de um time, de uma família, de um grupo que me representa. Isso é muito importante. E construção desse ponto de dependência aí também. Ou seja, não só a qualidade do curso, mas esse engajamento e pertencimento. Né? Isso é sensacional. Humani, quem quiser te encontrar, quais são as suas mídias? Para quem quiser conhecer melhor esse meu trabalho, eu falo muito sobre psicologia, negócios no meu canal, é só entrar, não sei se vai deixar aqui na descrição, no meu canal do YouTube é Romani, com 2 N's, só escrever ROMANNI, o Instagram Romani, com 2 N's, e no final, Souza. Então, esses daí, o site romani.com.br, tudo bem fácil aí. Muito bom, obrigado aqui parabéns pela sua trajetória, né? Então você veja, é muito interessante pegar, né, essa sacada do profissional liberal. A pessoa estuda tecnicamente, aprende muito aquela profissão, mas não basta isso, né? Como que depois você aplica isso e transforma isso num negócio de sucesso. Parabéns, Romani, muito obrigado aqui pela sua aula. Muito obrigado pelo convite hoje. E interessante também, não levem a mal quem fala assim, não, eu quero passar no concurso, eu quero ser professor. Eu sei que cada um tem uma vocação. Eu estou falando aqui um pouco de negócios, mas eu entendo, não é todo mundo que vai querer empreender. E talvez passar no concurso vai ser o melhor para a vida de alguma pessoa, ou ser professor e só trabalhar como professor, ou só atender sem pensar em querer escalar. Depende de qual a sua ambição ou qual a sua aptidão para risco. Porque aí tem outro ponto que é importante lembrar. Negócio tem um risco maior também, só que também tem uma proporcionalidade de retorno assimétrico maior também. Muito bom. Gente, obrigado. Mas você que acompanha aqui nosso podcast, compartilha para quem você acha que está entrando nessa jornada, quer ter essa referência, curte a gente, divulga esse podcast. Muito obrigado, até a próxima sessão. Se inscreve aqui nesse canal, deixa o gostei se você gostou e coloca comentário aqui de sugestões de próximos temas que você gostaria de ver. Lembra de se inscrever no canal. Grande abraço.